Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz. Sumi desses dias, né? Mas hoje eu quero tratar sobre dois assuntos, são assuntos, na minha concepção, importantíssimos. E o primeiro é depressão, né? Você sabia que teve um homem de Deus na Bíblia que teve depressão? Pelo menos teve os sintomas da depressão? Se o pessoal ir entrando aí, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Você que vai entrando já vai dando boa noite, já deixa um boa noite e já vai deixando um like, tá? Deixa um like, deixa um amei aí, para o Facebook poder expandir o alcance da minha live, né? Vou falar sobre dois assuntos hoje, né? Depressão, né? E o outro assunto é anestesiados pelo pecado. São dois assuntos muito importantes que eu quero tratar na live aí de hoje. Esperar o pessoal ir entrando aí, né? Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, no Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Já vai deixando boa noite aí, pessoal. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal da live, pô? Boa noite, a paz. Vai deixando boa noite, a paz. Deixa eu dar uma boa noite para Bispo Fernando, boa noite, a paz. Jefferson Paulo, boa noite, a paz. Jéssica Vieira, boa noite, a paz. Simão Lira, boa noite, a paz. Scarlett, Carolina, boa noite, a paz. Luciano Benevide, boa noite, a paz. Caleb Friedrichen, deve ser assim, né? Boa noite, a paz. Hugo Leonardo, boa noite, a paz. Clebson Bispo dos Santos, boa noite, a paz. Regiane Helena, boa noite, a paz. Sandra Benevides, boa noite, a paz. Gilmar Cunha, boa noite, a paz. Rogério Barreto, boa noite, a paz. Juliano Cardoso, boa noite, a paz. Nelson Bittencourt, boa noite, a paz. Karina Leite, boa noite, a paz. Sandra Alves, boa noite, a paz. Desidério Tembe, boa noite, a paz. Sandro Lemes, boa noite, a paz. Wanderson Souza, boa noite, a paz. Zélia Rosa Gomes, boa noite, a paz. Só tá sumida, hein, dona Zélia? Só tá sumida, eu lembro da senhora, só tá sumida. Eliane Pereira, boa noite, a paz. Meu amigo Denis Souza, boa noite, a paz. Márcio Siqueira, boa noite, a paz. Edinaldo Góes, boa noite, a paz. Gente, já vai clicando aqui, dá um like aqui, ó, pro Facebook poder expandir o alcance da minha live, por favor. Dá um like aqui, ó. Dá um like e clica no coração também. Clica no coraçãozinho que tem aqui do lado. Cadê? Eu quero ver o coraçãozinho subindo, quero ver os likes subindo aí, ó. Quero ver geral dando like aí, clicando no coraçãozinho e clicando em compartilhar. Muito importante isso, tá? Dois assuntos que eu quero tratar hoje que tem afetado muito o meio evangélico nesse país. Primeiro, a depressão. Nós temos visto nos últimos anos inúmeros pastores se matando por causa da depressão, literalmente falando, tirando a própria vida, e alguns destruindo a própria vida por causa da depressão. Nem todo mundo consegue suportar a depressão, né? Quem já passou pela depressão sabe quão difícil é suportar a depressão. Você que está acompanhando a live aí, ó, faz igual a Pamela Santos, ó, dá uma boa noite para mim, manda uma boa noite para mim e escreve qual cidade e o estado que você está acompanhando aí a live. Pamela Santos, boa noite, a paz. Bispo Leandro Pereira, boa noite, a paz. Rainer Samuel, boa noite, a paz. Antony Silva, boa noite, a paz. Bárbara Fernandes, boa noite, a paz. Dá um like, pessoal, escreve o nome da cidade
e o estado onde você mora, por favor, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde as pessoas têm acompanhado essa live. Mas vamos lá. Quando se trata de depressão, as igrejas não estão levando muito a sério isso. E isso é um debate muito sério. Os líderes de igreja hoje não estão levando a sério o tema depressão. As pessoas acham que depressão ela vem através de um trabalho de macumba, ou que a depressão, a pessoa está com depressão, é frescura, é manha, é charme, e não tem nada a ver, nada a ver. A depressão, ela é uma doença, uma anomalia na alma do ser humano. E, infelizmente, qualquer pessoa está sujeita a passar pela depressão. Qualquer pessoa. Eu vou citar na Bíblia um profeta que teve todos os sintomas de depressão. Eu queria que você já vai compartilhar, vai clicando em compartilhar. Se você está entrando agora, não deu like, dá o like aí, por favor. Já vai dando like aí, por favor, já vai dando like e vai compartilhando também, vai clicando no coraçãozinho também, por favor. Dona Marlene Nunes, boa noite, a paz. Pastor Rafael, boa noite, a paz. André Martins, boa noite, a paz. Pastora Bruna Lima, boa noite, a paz. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção, olha o que a Bíblia diz. Presta atenção, não sai da live não muda de live não, pera aí, poxa, calma aí, me dá atenção, por favor. É importante que eu vou falar agora. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Veja que Elias tinha ido para uma batalha, né? Você sabe, no Monte Carmelo, e nessa batalha no Monte Carmelo ele saiu vencedor. Os profetas de Baal foram assassinados e Deus derramou fogo do céu, aleluia. Muito forte isso, aleluia. Deus derramou fogo do céu para dar uma resposta ao profeta Elias. Vamos voltar aqui, ó. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eu estou com a Bíblia aqui, tá? Veja bem. Vamos ver quanto tempo demorou a oração de Elias? Vamos lá. Ore comigo. Ó a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Veja que Elias fez uma oração para pedir a Deus que derramasse fogo do céu. A oração de Elias foi uma oração de menos de 1 minuto. Não demora 1 minuto para ler o que eu li aqui agora. Não demora 1 minuto para orar o que eu orei aqui agora. É claro que, penso eu, que o que está escrito aqui na oração deve ser de forma reduzida. Talvez ele demorou um pouco mais, talvez tenha demorado 2 minutos, talvez 3 minutos, talvez 5 minutos, mas não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. E aí ele saiu vitorioso. O povo reconheceu ele como profeta, o povo abraçou ele como profeta, o povo reconheceu que através da oração de Elias os milagres aconteciam. O povo reconheceu que através da oração de Elias Deus podia derramar fogo do céu, algo que jamais tinha acontecido. Ninguém jamais tinha visto acontecer o que aconteceu através da oração de Elias. Olhe para mim, preste atenção, não desvia sua atenção não, preste atenção no que eu estou falando. Então, Acabe fez saber à sua esposa, a rainha Jezabel, o que Elias tinha causado. E quando Jezabel soube disso, ela ameaçou o profeta de morte. E a Bíblia vai dizer assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, quer dizer, deixou o menino ali, Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele se foi. Olha o que a Bíblia diz. Ele mesmo, porém, vírgula, porém,
vírgula, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. O profeta Elias era um grande homem de Deus. Ele conseguiu um feito extraordinário. Ele pediu para Deus derramar fogo do céu e Deus derramou fogo do céu. Os profetas de Baal, que há tanto tempo estavam prostituindo o povo com seus ensinamentos libertinos, como nos dias de hoje, esses líderes de igreja com ensinamentos libertinos têm prostituído o povo, prostituído o evangelho, têm se apropriado dos recursos financeiros das pessoas em fim de objetivos pessoais. Assim também eram os profetas de Baal no passado. Os profetas de Baal falavam para Acabe apenas aquilo que ele gostava de ouvir. E você tem que tomar cuidado. Se você vai numa igreja onde o pregador só fala o que você gosta de ouvir, tenha certeza que ele não está preocupado com você, tenha certeza que ele não está preocupado com a sua vida, tenha certeza que ele não está preocupado com a sua família, ele está preocupado em tirar proveito da sua fragilidade. Então os profetas de Baal, eles tiravam proveito diante da fragilidade do povo. Eles tiravam proveito diante da fragilidade do rei. E mesmo assim estava 3 anos e 6 meses sem chover. Havia profetas de Baal. E por que os profetas de Baal não oraram para que chovesse? Porque se chovesse era melhor para o povo. Se chovesse era melhor para o reino. Mas eles não tinham unção para isso, para mudar a situação de um país. Bota uma coisa na sua cabeça. O Brasil só vai mudar no dia que se levantar um homem de Deus de verdade nessa nação, a fim de orar pelo Brasil, a fim de lutar pelo Brasil. Não homens de Deus interessados em tirar o que o povo tem, interessados em lucrar diante do sofrimento alheio espiritual das pessoas. Tem muita gente que sofre nesse país. Eu tenho realizado o programa pela Parabólica e são centenas de pessoas que entram em contato comigo todos os dias. Gente sofrida, gente amargurada, gente que quando ouve a minha voz no áudio do WhatsApp, nem acredita. Como é que pode? Um apóstolo está falando comigo, eu não acredito. A pessoa até chora, porque elas não estão acostumadas a isso. Porque os líderes de hoje em dia, eles só querem lucrar, ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, com ensinamentos que não fazem a pessoa amadurecer na fé, desenvolver na fé, não fazem a pessoa crescer espiritualmente. Mas vamos lá. Elias era um profeta diferente. E por ser um profeta diferente, ele conseguiu ter um êxito diferente. Deus respondeu a oração dele. Uma oração muito simples, uma oração muito pequena, mas uma oração com vontade. A vontade que alguém tinha de mudar aquela situação. A vontade que alguém tinha de engrandecer o nome do Senhor. A vontade que alguém tinha de que aquela nação fosse declarada, proclamada, uma nação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, depois de tudo isso, Elias pensou que o resultado seria diferente na vida dele. Ele pensou que as pessoas realmente iriam caminhar ao lado dele. E se tem uma coisa que você vai fazer na vida, e é certo você sofrer ingratidão, é a obra de Deus. Não existe. Nada nesse mundo, você vai conviver tantas vezes com a ingratidão do que na obra de Deus. Nada, não existe nada nesse mundo. Se você tem a sua empresa, o seu comércio, se você acha que você contratou alguém, o funcionário foi ingrato com você, se você trabalha para alguém e você acha que o patrão foi ingrato com você, se você se separou e você acha que a sua esposa foi ingrata com você, seu marido foi ingrato com você, que os seus filhos foram ingratos com você, nada se compara à ingratidão que passa as pessoas que fazem a obra de Deus. Nada se compara. As maiores ingratidões que eu já passei na minha vida foram dentro da obra de Deus. As maiores ingratidões que eu já sofri na minha vida foram fazendo a obra de Deus. Só que nem todo mundo está preparado para passar pela ingratidão, mesmo sendo de Deus.
mesmo sendo grande homem de Deus, mesmo sendo profeta, apóstolo, bispo, nós somos seres humanos. Eu falo isso abertamente, nós somos seres humanos. E às vezes a pessoa fala de depressão de uma forma porque ela nunca teve, né? Ela fala de, vira uma pessoa que está com depressão, levanta o seu ânimo, sai dessa cama, vai tomar um banho, vai cortar o cabelo, vai isso. É porque ela não sabe o que a depressão causa dentro do coração do ser humano. Talvez você nunca teve depressão, eu já tive depressão. Eu já fiz tratamento no psicólogo, eu já fiz acompanhamento psiquiátrico, já tomei remédio antidepressivo. E eu sei o que é depressão. E não adianta, quando eu estava passando na depressão, não adiantava ninguém vir falar comigo, levanta da cama. Não adianta. Não adianta ninguém vir falar comigo, vamos lá, vai para a sala assistir televisão. Não adianta. Vai para a rua, vai no shopping, vai no cinema. Não adianta. Não adianta. Só tem uma maneira, uma forma de uma pessoa vencer a depressão. Eu vou explicar para você. Espera aí, calma lá. A Bíblia diz: deitou-se Elias, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Repare você que o profeta Elias, grande homem de Deus, estava ali com um sintoma grave de depressão, gravíssimo de depressão. Ele foi para o deserto sozinho. Chegando lá no deserto, ele não tinha força para se levantar, ele não tinha força para comer, ao ponto que Deus olhou do céu. A depressão dele era tão profunda que Deus teve que enviar um anjo lá. Se Deus enviasse um outro profeta, não resolveria. Se Deus enviasse um amigo, não resolveria. Se Deus enviasse o auxiliar do profeta Elias, não resolveria. Ele estava com depressão profunda. E a Bíblia continua, diz assim: olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Porque a pessoa, quando está com depressão, assim, a vida perde a perspectiva. Entenda isso. O que é depressão? Depressão é a pessoa olhar para a vida dela, para o futuro, para o caminho dela, e ela não enxergar uma perspectiva de mudança. Ela não consegue imaginar uma saída para a situação que ela está vivendo. E mesmo Elias, sendo um grande profeta, um grande homem de Deus, ele estava nessa situação. Ele havia apostado, se é que se pode usar como termo aposta, todas as suas fichas naquela questão do Monte Carmelo. Ele pensou, bem, se Deus responder com fogo, Deus vai ser o verdadeiro Deus e eu vou ser reconhecido como profeta. E a perseguição vai acabar. Mas aconteceu o contrário. E normalmente, a pessoa que sofre com depressão é a pessoa que Deus tem planos para ela, para que ela seja usada, instrumento de Deus nessa terra, nessa vida. Normalmente é assim. Normalmente é assim que acontece. As pessoas que mais têm a facilidade ou a possibilidade de serem grandes instrumentos de Deus nessa terra são as pessoas que mais estão propensas a passar pela depressão. Olha o que a Bíblia diz. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Veja que ele não tinha força para se levantar, ele não tinha vontade de comer. O anjo teve que ir lá. O anjo comprou uma briga. Ali com Elias. Deus, eu fico imaginando assim, Deus virou para o anjo e falou assim: ô anjo, Miguel, Gabriel, vai lá, cuida do meu profeta lá, só volta para o céu quando ele se levantar. Porque eu preciso falar com ele. Só que como Deus vai falar com uma pessoa naquelas condições? Como Deus vai falar com uma pessoa que não quer viver? Como Deus vai falar com uma pessoa que não tem perspectiva de vida? Como Deus vai falar com uma pessoa que não tem esperança em nada? Elias perdeu esperança em tudo. Não adianta Deus falar. Para Deus só vai falar, Deus só vai dirigir, Deus só vai aparecer para as pessoas que esperam ainda alguma coisa na vida delas. A partir do momento que você não espera mais nada de Deus, Deus não vai falar com você.
A partir do momento que você não espera mais nada nessa vida, Deus não vai falar com você, porque Deus não vai perder tempo, Deus não perde tempo com ninguém, nem com nada, nem com nada. Aí a Bíblia diz, ó, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. É claro que não era uma comida normal, né? Uma comida que o anjo faz não é o arroz e feijão que a senhora faz na sua casa. Uma comida que o anjo faz não é o pão de forno que você faz na sua casa. Porque com um pão e água, não dá para viver 40 dias e 40 noites. Você concorda comigo ou não? Quer dizer, foi um alimento especial. O anjo veio do céu, desceu na terra e preparou ali para o profeta Elias um alimento especial. Porque ele sabia que Elias precisava de algo especial. É como um medicamento. Um anjo desceu do céu e deu aquele pão, aquela comida, aquele pão, aquela água para Elias em forma de um medicamento. Você que está entrando na live agora, por favor, clica aqui, dá um like aqui, clica no coraçãozinho para que o Facebook venha expandir o alcance da minha live. Por gentileza, clica aqui, já vai clicando. Se você já está assistindo a live há um tempo e não clicou, clica aqui, por favor. Dá um like, clica no coraçãozinho aqui, por favor, para que o Facebook venha expandir essa minha live. Já clica também em compartilhar para que mais pessoas venham acessar esse ensinamento. É um ensinamento contra a depressão e depois eu vou falar sobre anestesiados pelo pecado. Então, primeiro eu estou falando do ensinamento para combater a depressão. Outra coisa, você que está entrando na live agora, por favor, escreve o nome da cidade e o estado aonde você mora, só para eu ter uma ideia de onde as pessoas estão acompanhando a live. Por favor, escreva aqui, por gentileza, o nome da cidade e do estado aonde você mora. Por favor, estou te pedindo, em nome de Jesus, faça isso. Dá o like também, em nome de Jesus, porque esse é um ensinamento profundo que eu estou entregando nessa noite e eu sei que pode abençoar muita gente. Vamos lá. Ali entrou numa caverna. Veja só. Olha o que a depressão faz com a pessoa. Ele se levantou do chão. Ele ficou ali 3 dias. Elias ficou 3 dias dormindo no chão. Não tinha cama, não tinha travesseiro, não tinha nada, não tinha cobertor, não tinha nada. Ele estava dormindo no chão. Estava dormindo no chão. A depressão era tão profunda que ali mesmo onde ele deitou, ele ficou 3 dias. E, desculpe o tempo, dane-se o que viesse, dane-se. O anjo foi lá, o anjo preparou para ele um pão, uma água, um medicamento espiritual para ele. Aquele medicamento deu força para ele se levantar daquele chão ali. Mas do chão ele foi para a caverna. Por quê? Porque ele não estava curado da depressão ainda. Ele não estava restaurado da depressão ainda. E a pessoa, quando está com depressão, não adianta você ir lá, botar a mão na cabeça dela, o demônio, em nome de Jesus, sai daí, encosto. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Se está com depressão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A pessoa, quando ela está com depressão, a única saída para ela é você convencê-la que a vida dela faz sentido. E isso é difícil. Como é que você convence o profeta que a vida dele faz sentido se ele acaba de derrotar os profetas de Baal, o nome do Senhor é glorificado e ele continua sendo perseguido? Quer dizer, ele pensou, peraí, não faz sentido. Olha o raciocínio do profeta, não faz sentido. Tudo que eu fiz não faz sentido. Tudo que eu passei não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. O que eu estou vivendo não faz sentido. Porque eu fui lá, aceitei o desafio, derrotei os profetas de Baal, orei e Deus derramou fogo do céu. E mesmo assim, a situação não mudou, então a minha vida não tem sentido. E é assim que a depressão ela vai arrebatando o coração das pessoas. As pessoas vão tentando uma coisa, vão tentando outra coisa, vão tentando outra coisa. E quando a vida perde sentido, entra em depressão. As pessoas vão conquistando uma coisa, vão conquistando outra coisa, vão conquistando outra coisa. E quando já não há mais conquistas para obter, então a vida começa a perder o sentido. Eu vou te explicar como é que Elias saiu da depressão. Vamos lá. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, ele disse. Veja, já não era mais o anjo. Já não era mais o anjo. O anjo já não tinha mais poder. É engraçado. O anjo desceu do céu, fez um pão
deu uma água para ele. Aonde o anjo arranjou aquele pão, aquela água, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Foi algo espiritual, foi algo especial para Elias. Ele até levantou durante 40 dias, mas depois desanimou de novo. Porque não era a função do anjo. Não era a função, tinha que ser o próprio Deus. E a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Aí ele vai apresentar o motivo da depressão dele, olha aí, ó. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Ele estava revelando o motivo da depressão dele. Quer dizer, Senhor, eu dei a minha vida em prol da tua palavra. Eu sacrifiquei a minha vida em prol desse povo. E agora que o Senhor respondeu com fogo, os profetas de Baal foram derrotados. Mesmo assim não mudou nada. Jezabel continua mandando, Acabe não se converte, Acabe não aceita. Aí Deus fala com ele. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele falou a mesma coisa. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Por que Elias conseguiu sair daquela depressão? Porque Deus mostrou um sentido para ele. Deus mostrou para ele que ainda tinha missão a se fazer. Deus mostrou para ele que ainda havia algo a ser feito através da vida dele. Ainda havia um sentido para ele viver. Ainda havia um sentido para ele sair daquela caverna, daquela situação. E quando Deus mostrou a ele um sentido, uma direção, ele se levantou e aceitou sair daquela depressão. Nos últimos dias, não sei se foi ontem, antes de ontem, tem tido muito burburinho na rede social da jovem que se matou por causa de depressão. E ano passado, pastores se mataram por causa de depressão, pastores se mataram por causa de depressão. Esse ano eu tenho conhecimento de inúmeros pastores tomando remédio contra a depressão. Eu tenho conhecimento de inúmeras pessoas que frequentam a igreja, que me chamam aqui no WhatsApp, pessoas com vítimas da depressão. Qual é o conselho que eu quero dar para você que está passando pela depressão? Você conhece alguém que está passando por depressão? A sua vida tem sentido. Deus ainda tem coisas para fazer através de você. Deus ainda tem como usar você como um instrumento. Você não deve olhar para o futuro sem perspectiva. Pelo contrário, olhe para o futuro com esperança. Tenha esperança que Deus vai te usar. Tenha esperança que Deus não se esqueceu de você. Tenha esperança que você ainda é um instrumento nas mãos de Deus. Você pode não ser apóstolo, você pode não ser bispo, você pode não ser profeta, você pode não ser missionário, missionária, diaconisa, diácono, presbítero, você pode não ser evangelista, você pode não ser obreiro, obreira, você pode não ser nada,
Nada. Mas eu garanto para você que se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer usar você como instrumento dele. De que maneira não importa. Deus não está à procura de pessoas que têm títulos. Deus não está à procura de pessoas que têm cargos. Aliás, Deus não quer dar cargos e nem títulos para ninguém. Se você quiser me chamar de Leonardo, fica à vontade. Se quiser me chamar de pastor, fica à vontade. Se quiser me chamar de irmão, fica à vontade. Se quiser me chamar de bispo, fica à vontade. Eu estou com a unção de apóstolo, mas essa unção que eu recebi de apóstolo, ela não me faz melhor do que você, do que ninguém, nada. Eu estou sujeito às mesmas coisas que você está passando. Mas no auge da minha depressão, eu vou falar a minha experiência. No auge da minha depressão, eu estava sozinho em casa, numa virada de ano, sozinho. Só eu e um cachorrinho. Só eu e um cachorrinho. E eu estava deitado na cama. O cachorro também subiu na cama e deitou. Eu estava deitado, cabeça no travesseiro. O cachorro deitou no travesseiro do lado e ficou ali comigo. E eu estava no auge da minha depressão. Pela minha cabeça passavam inúmeras coisas. Que a minha vida não tinha sentido, que tudo que eu havia feito na vida fiz em vão, que a minha vida não tinha por que continuar. Não tinha por que continuar. Por que continuar? Não tem porquê. Não sou reconhecido, as pessoas são ingratas, não tenho colhido o que eu acho que deveria colher, plantei boas sementes, colhi maus frutos e acho que por aqui está bom para mim, Senhor. Se quiser me levar, me leve. Se não quiser me levar, eu mesmo posso te dar fazer esse favor para o Senhor. E naquela madrugada, Deus me visitou. Eu não sei se você acredita nisso, no que eu estou falando. Eu não sei se você acredita, mas eu também não preciso que você acredite. E nem dependo que você acredite para que a minha história seja verdadeira. Naquela madrugada, Deus me visitou. Ele me visitou. E Ele me fez lembrar tantas vidas que através da minha vida foram transformadas. Tantas vidas que através do meu ministério foram transformadas. Deus me fez lembrar dos meus amigos de infância que eu já havia ajudado quando jovem ainda, quando criança. Deus me fez lembrar de quão bom era estar com a minha filha, com os meus irmãos. Deus me fez lembrar que, apesar da minha mãe ser falecida, eu ainda tenho um pai vivo. Deus me fez lembrar dos amigos que eu tenho em outros ministérios, que mesmo estando em outros ministérios, eu os ajudei. Deus me fez lembrar de pastores que hoje são pastores porque eu os coloquei na obra. Deus me fez lembrar de bispos que hoje são bispos e que eu os indiquei para receber a consagração. Deus me fez lembrar dos anos no continente africano, aonde milhares e milhares de pessoas iam diariamente sentar-se para receber ensinamento da boca de um mero mortal que sou eu. E Deus me fez olhar para o passado, analisar o meu presente, e Deus encorajou-me no futuro. Deus me disse, você precisa fazer como Elias. Ainda tem Azael para ungir, ainda tem Jeú para ungir, ainda tem Eliseu para ungir. Ou seja, ainda falta muita coisa para que você deixe um legado nessa terra. Naquele dia, naquela madrugada, quando eu tive essa aparição de Deus comigo, aparição de Deus. Eu lembro que eu tinha assistido aquele filme A Cabana, não sei se vocês assistiram esse filme, A Cabana. E quando eu assisti esse filme A Cabana, foi um filme que falou muito comigo, profundamente comigo. E eu vinha falando com Deus dias antes, né? Eu já estava numa profunda depressão, né? Tomando medicamento, e mesmo assim forte, hein? Para quem me via de fora, estava forte, indo para a igreja, fazendo culto e tal, mas uma profunda depressão, uma profunda depressão. E aí o seguinte, eu assisti aquele filme A Cabana, e eu falava com Deus, Senhor, eu queria ter essa experiência como aquele homem do filme teve com o Senhor. Na verdade, é uma história, né? Um livro, também A Cabana, não sei se você leu o livro, eu também li o livro. A Cabana é uma história excelente, se você não teve oportunidade de assistir o filme, assista. Se você gosta de ler, compre o livro A Cabana, leia, Deus vai falar com você profundamente. Então, naquele dia, eu me levantei, eu peguei os medicamentos, estava tomando 3 medicamentos por dia.
Eu estava tomando 3 medicamentos por dia. 3 medicamentos por dia. Eu peguei aqueles medicamentos, né? E eu abri todos os medicamentos. Eu fui até o banheiro. Eu abri a tampa do vaso sanitário. Eu derramei todos os medicamentos no vaso sanitário. Ninguém mandou, ninguém falou comigo nada. Entenda, tudo que as pessoas tinham dito já para mim não tinha me ajudado em nada. Tudo que as pessoas já tinham dito para mim não tinha ajudado em nada. Não, levanta, você é forte, você é bonito. Rapaz, quando eu recebi algum elogio no Facebook ou no Instagram, tipo esse, você é bonito, tá aí, rapaz, aí que me dá mais vontade ainda de morrer. Quando alguém fala, você é bonito, aí dá mais vontade de morrer ainda, mais vontade de morrer ainda. Honestamente, por incrível que pareça. Quando alguém fala, você é de Deus, você, olha, tal, aí que dá mais vontade de acabar com a vida mesmo, porque você fala, pô, a pessoa tá me elogiando uma coisa, por que eu não consigo enxergar em mim o que essa pessoa está vendo em mim? Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar isso. Eu peguei os medicamentos, levantei a tampa do vaso, derramei todos os medicamentos, todos os medicamentos ali. E eu dei descarga. Quando eu dei descarga naqueles medicamentos, foi como se, sabe, aquele peso todo da depressão estivesse indo junto com a descarga do vaso sanitário. E eu deitei para dormir naquele dia. Eu não tomei remédio naquele dia. Eu deitei para dormir. No outro dia eu acordei cedo, me levantei, tomei café da manhã, almocei, lanchei, jantei. E eu me vi no lugar de Elias. Deus falou para ele, vai, volta ao teu caminho. E eu voltei ao meu caminho. Engraçado que hoje eu tenho enfrentado lutas, dificuldades, perseguições, até piores do que eu estava enfrentando naquela época, naquele período. Mas para vencer a depressão, só se o próprio Deus falar com aquela pessoa. Sabe, meu amado, minha amada, talvez você está vivendo os piores dias da sua vida. Dias de depressão, de angústia. Já passou pela sua cabeça diversas vezes que se você morresse seria melhor para os seus filhos, seria melhor para a sua família, seria melhor para os seus amigos. E eu pensei tudo isso. E eu me recordo disso às vezes até emocionado, né? Eu tenho que me controlar até para não chorar quando eu falo disso. Porque se não fosse Jesus que estivesse do meu lado naquele momento, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida. Quando você encontrar uma pessoa que está com depressão, incentive ela a falar com Deus. Incentive ela a ouvir a voz de Deus. Não queira usar das suas palavras, porque as suas palavras são insignificantes e insuficientes diante de uma pessoa com depressão. Não pense que é brincadeira. Não pense que é charme. Não pense que é drama ou manha. Eu ouvi muito isso das pessoas. Eu ouvi muito isso das pessoas. Mas eu só consegui sair da depressão quando Deus me mostrou que ainda tinha algumas coisas para eu fazer nessa vida. Você só vai vencer a sua depressão quando você permitir que Deus mostre para você que ainda tem coisas para você fazer. É por isso que o Whindersson Nunes, um dos maiores youtubers do Brasil, está com depressão. É por isso que o Nilmar, que jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira, jogou na Europa, jogou no Internacional, abandonou a carreira por causa da depressão. É por isso que agora o jogador de São Paulo, o uruguaio Gonzalo Carneiro, né, estava cheirando cocaína, influenciado pela depressão. A depressão mata. E pior do que matar
a chegar ao ponto de fazer a pessoa tirar a própria vida, é que a depressão mata a perspectiva de mudança na vida de uma pessoa. A depressão mata a esperança da pessoa. A depressão é cruel, é dura. A depressão é um adversário forte e que sabe bater no ponto fraco das pessoas. Então, essa é a minha primeira parte da live. Eu estou dedicando para falar sobre depressão. Se você está passando por depressão, está assistindo a live, eu digo para você, deixa Deus te mostrar o que Ele ainda quer fazer através da sua vida. Deixa Deus te mostrar que o futuro pode ser uma história linda para você, diferente do que você está pensando. Sua vida não acaba agora, sua história não acaba agora, sua família não acaba agora. Não é porque você chegou ao sucesso que não tem mais nada para você vencer. Não é porque teu casamento acabou que a sua vida acabou. Não é porque o seu filho morreu que a sua vida morreu. Não é porque o seu marido, sua esposa morreu que a sua história morreu. Não é assim que funciona. Deixa Deus te mostrar. E Deus ele vai mostrar para você. Deus ele vai mostrar para você que ainda tem muita coisa para Ele fazer através da sua vida, tá bom? Essa parte da depressão. Se você está acompanhando a live e ainda não deu like, por favor, clica aqui no like. Toda hora eu estou falando isso, é porque quanto mais gente clica no like, quanto mais gente clica no coraçãozinho aqui, o Facebook ele expande o alcance da minha live. Porque agora o Facebook está assim, quando você faz uma live, se as pessoas não dão like na live, o Facebook não deixa todo mundo acompanhar a live. E aí, por exemplo, eu tenho 16 mil seguidores no Facebook e tenho 4.800, 4.900 amigos, mais ou menos. Só que essa minha live não chega para todos eles. Porque para chegar para todos eles, bastante gente tem que clicar no curtir, tem que clicar no coração e tem que compartilhar também para que mais pessoas venham alcançar essa live, tá bom? Antes de eu partir para o outro tema, que é anestesiados pelo pecado, eu queria ouvir relatos de pessoas aqui na live. O que você achou dessa live? O que você achou do meu ensinamento? O que você está achando do que eu estou pregando aqui hoje sobre depressão? Se você já teve depressão, eu queria que você comentasse aqui na live como é que foi você passar pela depressão, como é que foi o seu período de depressão, como é que foi? Se você ainda está em depressão, queria que você comentasse aqui. Depois você me chama no WhatsApp. Você que está com depressão, eu vou dar o número do meu WhatsApp aqui, né? Que é o WhatsApp de atendimento nosso. Eu queria que você chamasse nesse WhatsApp, tá? Se você está com depressão, se você está sendo vítima da depressão, chama nesse WhatsApp aí, por favor, tá bom? Mas eu queria, quem tem coragem? Alguém tem coragem de relatar sua experiência com a depressão? Se você venceu a depressão, comente aqui, por favor, para eu poder contar a sua história. Se você ainda está com depressão, também comente aqui para a gente poder ajudar você. E o que você achou da mensagem sobre depressão? Dá sua opinião aí, tá bom? Que daqui a pouco eu já vou entrar no outro tema. São 22 horas e 58 minutos. Eu já vou entrar num outro tema, que é anestesiados pelo pecado. E aí eu vou bater doído nas lideranças religiosas do Brasil de hoje em dia. Eu vou bater doído nesses líderes religiosos, falsos bispos, falsos profetas, falsos apóstolos, que são como cães gulosos. Comem, nunca se fartam. São como peixes, né? Tem alguns que são pescadores, né? E eles são como peixe. O peixe morre pela boca. E a destruição do evangelho, pelas mãos desses falsos líderes de igreja, vai vir pela boca deles. Eles são gananciosos. Não pensam em ninguém, não pensam em cuidar de ninguém. Só querem ganhar dinheiro à custa do povo, de uma obra de Deus falida, que de Deus não tem nada. Mas, enquanto eu não entro nesse tema ainda, por favor, vai comentando. O Antônio Marco diz muito forte a mensagem. A Sandra Benevides, é de Recife, né? Lembro da senhora, dona Sandra, ela diz: eu estou ainda com depressão. A senhora pode sair dessa situação. Chama lá no WhatsApp, por favor.
Já manda uma mensagem agora no WhatsApp, que assim que terminar a live aqui, eu vou estar enviando uma oração para a senhora, tá? Me chama no WhatsApp agora, chama agora, porque são muitas mensagens no WhatsApp, às vezes eu não consigo nem ver, gente. Você até me perdoe, uma coisa que eu tô para falar há muito tempo já, nas lives, é que às vezes você manda mensagem para mim no WhatsApp e eu não consigo acompanhar as mensagens, às vezes eu não consigo acompanhar, porque são muitos. Por exemplo, agora, ó, não sei se você consegue ver aí, são, ó 200 mensagens que eu não li ainda no WhatsApp, 200 mensagens, e foram 15 ligações que eu não tive condição de atender. 15 ligações, ó, no WhatsApp, ligação. Olha aí. Tudo vermelhinho, porque eu não consegui atender. Olha quantas pessoas. Tá vendo? Então, quero até pedir perdão. Se você mandar mensagem no WhatsApp, tem que insistir mandando mensagem para sua mensagem ficar em cima. Que aí, se a sua mensagem estiver em cima, eu vou conseguindo responder, porque são muitas mensagens, às vezes eu não consigo dar conta de todas as mensagens, tá bom? Senhora Dona Sandra, me chama no WhatsApp, por favor, manda mensagem no meu WhatsApp. O Nando Guerreiro diz, eu venci, quase que cometi o suicídio, mas Cristo me libertou. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos mudar então o tema agora. Vamos falar sobre anestesiados pelo pecado. Eu estava conversando ainda há pouco com um amigo, ele é filho de pastor, como eu também sou filho de pastor, e nós estávamos conversando a nossa experiência no ministério onde nós passamos juntos, onde nós iniciamos a nossa caminhada na obra de Deus. E, para o meu espanto, ele estava me dizendo sobre as coisas que têm acontecido nesse ministério, como pastores que fazem trocas de casais, pastores que criaram facções criminosas dentro das igrejas, até estimulando propina, né? A pessoa escolhe para qual igreja vai, a pessoa escolhe para qual igreja quer ir, né? Através da propina. Então vamos lá. Essas pessoas, esses líderes de igreja de hoje em dia, o que a gente entende, o que chega ao meu entendimento, é que eles estão anestesiados pelo pecado. Nada para eles mais toca a consciência deles. O apóstolo Paulo disse que muitos, tendo abandonado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A gente entende por quê que tem muito homem de Deus que antigamente você olhava, você via a luz de Deus, você via o brilho de Deus, você via a unção de Deus na vida dele, na vida dela, e hoje você não vê mais. Você não vê mais. Eles abandonaram a boa consciência. Eles não estão nem mais aí com o povo. Não estão mais preocupados com ninguém. O negócio dele é lucrar. Eles só olham, sabe o que eles olham? O extrato da conta bancária da igreja. Eles só estão preocupados em quanto vão arrecadar no final do mês e o que vão fazer com aquele dinheiro arrecadado para o seu próprio benefício e não para a obra de Deus. Eles não estão preocupados em ver o povo mudando de vida. Eles não estão preocupados em ver o povo se libertando. Pelo contrário, quanto mais tempo você demora para se libertar nessas igrejas, é melhor para o pastor. Porque em cima da sua não libertação, ele vai lucrar muito em cima de você. Ele vai pedir dinheiro, ele vai fazer voto, ele vai cobrar. Entenda, eu não sou contra propósito, eu não sou contra oferta, eu não sou contra o dízimo, mas de uns tempos para cá, a luz de Deus tem brilhado no meu coração e na minha mente e tem me feito entender que uma igreja não pode ficar focada apenas em ganhar dinheiro do povo. Uma igreja não pode ficar focada apenas em arrecadar dinheiro do povo. Aí você vê, os líderes arrecadam milhões de reais por mês. Alguns chegam até bilhões por ano. Eles arrecadam mais que os bancos. As grandes igrejas evangélicas do Brasil têm faturamento anual maiores do que bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco. Tem faturamento anual maior até do que muitos países e muitos estados, muitas cidades no Brasil. Essas igrejas têm arrecadado. Então, o que acontece? Esses líderes, eles estão anestesiados pelo pecado. O pecado deles já é tão grande, mas tão grande, que causou uma anestesia.
Uma anestesia geral. Eles já não sentem mais nada. Eles já não têm amor no coração. Eles já não têm compaixão do povo. Já não têm misericórdia. Já não têm piedade. Eles não têm mais nada. A única coisa que eles querem é arrecadar dinheiro. A única coisa que eles querem é ganhar dinheiro. Mesmo que para isso você tenha que perder a sua família, você tem que perder o seu emprego, você tem que perder a sua saúde e você tem que perder a sua dignidade. O sintoma de uma pessoa anestesiada pelo pecado é que para ela nada mais é errado. Nada mais é errado. Tudo ela pode fazer. Ela vai falar assim, mas se a minha consciência... Teve um bispo que falou assim, na reunião, ensinou o povo, beber não é pecado, você pode beber. Eu bebo e daí? A minha consciência, ela não me acusa. A minha consciência, ela não me acusa. Isso um bispo falou. Tem um apóstolo aí que eu conheço, que ele sai com outras mulheres no ministério dele. Ele sai com outras mulheres, esposas de bispos, de pastores, funcionários da central, obreiras. Só Deus. E a consciência dele também não acusa. Aí, eu tive uma revelação do Espírito Santo hoje, nessa conversa que eu tive com meu amigo, de que é o seguinte, não é que a consciência deles não acusa, é que eles estão anestesiados pelo pecado. É como aquela pessoa que usa droga. Eu nunca usei droga na minha vida. Mas o meu pai, quando conheceu Jesus, ele era viciado em cocaína. E alguns relatos do meu pai, eu peguei ele falando sobre isso que eu vou falar para você agora. Às vezes a pessoa chega ao ponto de usar droga e ela usa tanta droga, que ela perde a noção do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E assim são os líderes evangélicos dos dias de hoje. Eles pecaram tanto contra o povo, pecaram tanto contra Deus, pecaram tanto contra a obra de Deus, fizeram tantas coisas contra o povo, que eles estão anestesiados pelos erros deles. E não adianta ninguém chegar a tentar falar com eles, que eles não vão dar ouvido. A pessoa anestesiada pelo pecado, se você for falar com ela, ela vai virar tua inimiga. Ela vai virar tua inimiga. Eu fico pensando, eu tenho tentado me levantar contra o sistema evangélico no país, não é porque eu tenho nada pessoal contra as igrejas, né? Aí eu posso falar nomes, por exemplo, eu não tenho nada pessoal contra o Bispo Macedo, eu não tenho nada pessoal contra o apóstolo Valdemiro Santiago, eu não tenho nada pessoal contra o apóstolo Agenor Duque, eu não tenho nada pessoal contra os pastores da Assembleia de Deus, são inúmeros, né? Grandes pastores da Assembleia de Deus. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu tenho amigos que têm ministérios também. Eu tenho amigos que são líderes de ministério. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum deles, e nenhuma das igrejas. O que eu tenho, e é pessoal, é uma briga pessoal minha, e não adianta, ninguém vai mudar isso na minha cabeça. Eu perco tudo, eu vou morar na rua, eu vou comer lixo na rua, mas eu não vou mudar isso, e isso ninguém vai tirar da minha cabeça, que esse sistema evangélico no país está falido. É um sistema falido. Transformaram as igrejas em empresas, onde o lucro financeiro importa mais do que as almas, aonde a arrecadação mensal é mais importante do que a conversão de uma pessoa. E eu não posso aceitar isso. E eu digo para você, essa revolta que é minha, tinha que ser muito mais sua. Porque eu sou pastor. Eu estou envolvido na obra. Teoricamente, se eu aceitasse viver nesse sistema, eu seria mais beneficiado do que você. Se eu aceitasse me curvar a esse sistema, eu seria mais beneficiado do que você. Eu acho que essa revolta, ela tinha que partir muito mais do povo do que dos pregadores. Eu acho que esse descontentamento tinha que partir muito mais do povo do que dos pregadores. Por exemplo, hoje eu fui comprar um teclado, né? E o rapaz foi lá na igreja. Ele foi trocar o teclado lá da minha igreja. E a minha igreja, no bairro do Ipiranga, ela fica do lado da Plenitude. O rapaz chegou com o carro, parou em frente à Plenitude, e ele pensou que a minha igreja fosse a Plenitude, ele ficou aguardando. Aí eu cheguei, abri a igreja, que hoje, terça-feira, não tem culto, né, no Ipiranga.
Abri a igreja, chamei ele, não, é aqui, a igreja é aqui. Ele entrou, tal, falou, poxa, eu pensei que era a igreja do Duque. Falei, não, minha igreja não tem nada a ver com o Duque, não. E ele falou para mim, olha, eu não sou evangélico, eu mexo com forró, eu tenho teclado para forró, para tocar em barzinho, festa, seresta, tal. Mas na minha visão, olha o que ele falou, na minha visão, que não sou evangélico, o Duque é um cara muito arrogante. Eu falei, eu dei desentendido, né? Eu falei, o Duque é arrogante? Por quê? Repare bem, não sou eu que estou falando do Agenor Duque. Se tem alguém aí que é da Igreja Plenitude, total respeito a vocês, respeito os membros de todas as igrejas, mas para ouvir o que eu estou falando antes de me xingar, antes de pegar minha live aqui, gravar a live e manda esse trecho para o Agenor Duque, para ele, o Agenor Duque brigar comigo. Pera aí, presta atenção. Não sou eu que falei mal dele, não. O rapaz, forrozeiro falou assim para mim, na minha opinião, eu não sou crente, sou forrozeiro e tal, eu não tenho nada a ver com isso, mas na minha opinião, o Duque é um cara muito arrogante. Ele e o tal do chapeludo lá, o Valdemiro. Ele falou assim, hein? Ele mesmo falou, o chapeludo do Valdemiro. Eu falei, por quê eles são arrogantes? Ele falou, irmão, presta atenção, como é que um pastor amaldiçoa as pessoas? Como é que um pastor amaldiçoa as pessoas? Ele falou assim, eu vi um vídeo do Duque, eu nunca vi esse vídeo, eu não vi, mas ele disse que viu um vídeo do Duque amaldiçoando uma pessoa que estava dentro da igreja dele. Ele falou, eu vi um vídeo do apóstolo Agenor Duque amaldiçoando uma pessoa dentro da igreja dele, porque a pessoa estava discutindo com ele, ele amaldiçoou a pessoa. Ele falou, e o chapeludo do Valdemiro, ele amaldiçoou o repórter que fez uma matéria falando da fazenda dele, das cabeças de gado, dos bois e tal. Ele amaldiçoou até o pobre do repórter morrer. Isso quem falou foi um forrozeiro. Uma pessoa que não tem nada a ver com a obra, não tem nada a ver com o evangelho. E ouvindo ele falar, sabe, eu fiquei com vergonha. Por que eu fiquei com vergonha? Porque ele estava com a razão. Ele falou assim, na minha cabeça, um evangélico, quando é maltratado, quando é xingado, quando uma pessoa vai na igreja de um apóstolo desse, e mesmo assim quer bater boca com o apóstolo, ele na função de apóstolo, não tem que ficar se trocando com a pessoa. Ele tem que ficar batendo boca com a pessoa. Vira para a pessoa e fala assim, irmão, Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe. Não dá ibope. Agora, como ele é apóstolo, ele amaldiçoa. Aí, eu fiquei pensando, eles estão anestesiados pelo pecado. O pecado deles é tão grande, a ganância deles é tão grande, a corrupção moral, espiritual, teológica e religiosa deles é tão grande que causou uma anestesia na alma deles. Eles já não conseguem mais diferenciar entre o certo e o errado. Eles não sabem mais o que é o bem, o que é fazer bem e fazer mal às pessoas. Eles se sentem acima da linha do bem e do mal. É como se andassem drogados todos os dias. É como se eles andassem drogados todos os dias. Todos os dias. Porque quando a pessoa está doidona, está na noia mesmo, está na noia, ela faz coisa que até Deus duvida. A pessoa quando fuma pedra e está na noia da pedra, a gente vê na rua aqui em São Paulo, que mais tem gente na pedra, doidão, fica com o olho arregalado assim, ó. A pessoa não sabe o que é certo, o que é errado, o que é carro, o que é gente, o que é animal, não quer saber. E o sintoma desses falsos pregadores é o mesmo. É o mesmo. Eles estão viciados no pecado. E o pecado deles, que se tornou um vício, anestesiou a mente deles, anestesiou o coração deles. Já não se importam com ninguém. Só querem dinheiro, 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 dinheiro. Qualquer jeito. É igual o cracudo. O cracudo só quer o quê? O que um cracudo quer? O cracudo quer dinheiro. Por que ele quer dinheiro? Para comprar a droga dele. Esses pastores são cracudos. Esses apóstolos são cracudos. Esses bispos são cracudos. Cracudo do evangelho. É isso mesmo. Eu falo abertamente. Aí eu posso falar abertamente. São cracudos do evangelho. Viciados no pecado. Anestesiados pelo pecado. Sem vergonhas. São um bando de sem vergonha. Não tem vergonha na cara. Continuam pecando, pecando. E acumulando pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. E não vem ninguém mandar mensagem para mim. Dizer, deixa eles fazer o que eles quiserem. Não adianta eu falar, eles vão continuar fazendo o que querem mesmo. Mas eu não estou falando por causa deles.
Você acha que essas minhas lives, meus programas, você acha que a minha intenção é tocar o coração deles? Não é não, porque eu não tenho esperança que uma mensagem minha vai tocar o coração deles. Eles são orgulhosos, prepotentes, arrogantes, são milionários, não vão dar ouvido para mim, não vão dar ouvido para mim. Eu sou pobre, na cabeça deles eu sou pastorzinho, na cabeça deles eu tenho uma igrejinha, eles são apóstolos de multidões, bispos de multidões, de grandes catedrais, donos de canal de televisão, donos de programa de rádio, mas o que acontece é que eles são cracudos do evangelho, salafrários, sem vergonhas, não respeitam família de ninguém, não respeitam criança, não respeitam idoso, não respeitam ninguém. Eles querem o tempo inteiro aparecer, só querem aparecer que eles são os melhores, eles pregam melhor, eles oram melhor, no culto deles é que tem mais milagres, eles falam mais línguas estranhas, eles são os mais vencedores, bando de mercenário do evangelho. Só que nós, como igreja, temos que estar vacinados. As minhas lives, na verdade, é para vacinar você. A minha live é uma campanha de prevenção para você, prevenir você do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Do verdadeiro e do falso. Como é que eu digo para você que o ensinamento dessas igrejas é um ensinamento falso? Por que a maioria das pessoas não fica nessas igrejas de jeito nenhum, não se converte? Porque se elas não ficassem lá e simplesmente trocassem de igreja, estava bom, mas a maioria vai para lá e voltam para o mundo. A maioria que passaram nessas igrejas voltam para o mundo, não tem força para ir para a igreja nenhuma, não acreditam mais em Deus, desconfiam de qualquer um que pegue a Bíblia e abra para pregar. Por quê? Porque eles ensinaram um falso evangelho na igreja. E depois, irmão, vou dizer uma coisa para você, é verdade. Por exemplo, você vai na 25 de março, tem várias bolsas falsas lá, tem tênis falso, relógio falso, né? E é engraçado que depois que você compra um produto falso, quando alguém quer te vender um original, você fica com o pé atrás, sempre. Você fica com o pé atrás. Você pega o falso e o original, você fica olhando assim, mas é bem parecido. É bem parecido. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Ensinaram um evangelho falso para a gente e todos que apareceram depois para ensinar um evangelho verdadeiro tomaram tanta pancada que resolveram se curvar diante do sistema. Veja que a maioria deles, quando surgiu falando a verdade. A maioria deles, quando surgiu revoltado contra o sistema. A maioria deles, quando surgiu querendo fazer o melhor, mas não aguentaram, sucumbiram diante das seduções do falso sistema religioso nesse país. Sucumbiram diante das propostas desse falso evangelho nesse país e aceitaram destruir inúmeras famílias ao preço que eles ganhassem dinheiro, ganhassem propriedade, conquistassem propriedade. Um rapaz mandou um áudio para mim que foi fazer uma manutenção de informática na casa de um apóstolo e chegando lá tinha 3 Ferraris na garagem, 3 Ferraris. Se uma Ferrari já é ostentação demais, se um rolezinho de Ferrari já é ostentação demais, imagine 3 Ferraris. Aí você vai no outro apóstolo, tem que ter um hangar, porque tem 4 aeronaves. 4, para quê, apóstolo? Você tem 4 aviões, apóstolo? Me explica aí. Para que o senhor tem 4 aviões no hangar? Fora os aviões menores que ficam nos estados. Para que tem 2 helicópteros? Para quê? Que ganância é essa? Querem ser popstar, querem ser superstar, querem ser estrela, artista, de qualquer forma. E para falar a verdade para você, se tornaram artistas mesmo, porque as reuniões deles são mais um show do que reunião. Você vai em certas igrejas, eu não vou citar nome de igreja aqui, mas você vai em certas igrejas, você vê que é um show. A iluminação fica clara e depois fica escura, aí tem um som e tal. É um show, não é culto, não é reunião.
Virou show. É show pirotecnia. Eles são artistas. Eles são artistas. E eles estão destruindo o evangelho nesse país. Nesse país. Agora tem os mais moderninhos agora, da modinha, do que pode tudo. São libertinos. São libertinos. Libertinos. Não têm coragem de falar o que tem que ser dito para as pessoas. São libertinos. Esses novos agora, novos pastores, novas igrejas, vêm com uma doutrina libertina, onde, não, é só você amar a Deus. Mas como é que eu amo a Deus e vivo uma vida errada? Como é que eu amo a Deus e vivo uma vida errada? Entenda, eu amo a Deus e sou pecador. Eu amo a Deus e vou pecar, porque eu sou pecador, é verdade. Mas eu não posso viver uma vida errada. Eu não posso viver no erro, não posso. Não posso, não condiz com o meu amor a Deus. Não condiz com o meu amor a Deus. Uma vida libertina é uma vida de uma pessoa que não ama a Deus. Você pode ir na igreja, a igreja pode ter louvor, pode ter revelação, pode ter milagre. Olha, pode estar lotada a igreja. Mas, se na hora do ensinamento da palavra não é dada uma palavra para fazer você nascer de novo, você se aproximar de Deus, você mudar a sua conduta, então aquela igreja é uma igreja libertina. É uma igreja libertina. É uma igreja que vai fazer você ir para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. É uma igreja que vai fazer você ser fraco espiritualmente, mesmo estando dentro da igreja. Já viu que a nossa geração, hoje em dia, produz um monte de crente fraco espiritualmente? Já viu? Você vê que os crentes do passado eram mais fortes. As senhoras do passado, do grupo de oração, do ciclo de oração, eram pessoas mais fortes. Era gente sofrida, rapaz. Gente sofrida, porque o Brasil vivia uma miséria danada. O Brasil era uma miséria danada. Tinha um machismo aí abertamente no mundo inteiro. As mulheres, rapaz, não tinham espaço no mercado de trabalho. Mulheres que eram agredidas em casa pelo marido. Mulheres que apanhavam até dos próprios filhos, mas eram pessoas firmes. Eram mulheres guerreiras. Eram homens firmes. Você vê que o homem chegava na igreja usando droga, ele decidia abandonar a droga. Ele chegava na igreja com 3, 4 mulheres, ele decidia abandonar as amantes. Ele decidia. Os jovens chegavam na igreja, ele decidia se afastar daquelas amizades do mundo, porque aquelas amizades do mundo só influenciavam ele a tomar atitudes erradas. Hoje em dia, para o meu espanto, as igrejas estão ensinando errado. As igrejas estão dizendo o seguinte, que os jovens têm que continuar tendo amizade mesmo do mundo. Porque o jovem é jovem, tem que viver, tem que aproveitar. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz, a si mesmo se negue e me siga. Não tem como. Não tem como você ter uma vida libertina e você servir Jesus. Não tem como. É incoerente. É um discurso fraco. E sabe quem é que vai para essas igrejas libertinas? Quem não quer seguir Jesus coisa nenhuma. Quem não quer servir Jesus coisa nenhuma. A pessoa não quer servir coisa nenhuma. A verdade é essa. Quer servir coisa nenhuma. Ela quer continuar na baderna. Ela quer continuar na bagunça. Mas ela quer ir na igreja. Então ela vai para essa igreja libertina. Por quê? Porque pelo menos para um desencargo de consciência dela, ela está louvando. Ela está ouvindo a palavra. Ela dá uma oferta. Ela devolve o dízimo. E do que adianta você dar oferta e devolver dízimo se o teu coração é libertino? Se teu coração é imundo, teu coração é podre, de que adianta? De que adianta? Mas os pastores não vão dizer isso para você, porque eles querem arrecadar. Então, quanto mais pessoas, melhor. E como é que eu faço para juntar mais pessoas de maneira mais fácil possível? É simples. Faz libertinagem. Libertinagem. Pode tudo, faz o que você quiser, me dá o dinheiro e siga a tua vida. É fácil, é muito fácil. É muito fácil. Pego o culto, eu entrego revelação, faço milagre, leio um salmo, me dá dinheiro e faz o que você quiser da tua vida. É muito fácil. Eu vou juntar multidões. Irmão, eu falo para você, porque carisma eu tenho. Eu tenho carisma, eu sei cantar, sei pregar, eu sei. Mas eu sei também que o meu compromisso na terra não é apenas encher igreja. Meu compromisso na terra não é apenas abrir igreja, meu compromisso na terra é salvar almas. E eu estou preocupado quantas almas serão salvas dentro dessas igrejas. Quantas almas serão salvas se continuarem aprendendo essas coisas erradas? Quantas almas? Quantas almas?
Nós temos que falar. Nós temos que falar. O Desidério fez um comentário lá atrás, eu não li na hora, para não perder meu fio de raciocínio. Ele diz aqui: só que quando o membro se revolta da imoralidade e indisciplina, se vem do membro, o tal membro é catalogado. Há um pastor que me ensinou que, quanto ao meu descontentamento, é mudar de igreja e deixar os pastores imorais ou cometendo atrocidades se resolverão com Deus. Ô Desidério, vou ser bem sincero para você, cara, de coração mesmo. O membro, ele tem a opção. Ele fica numa igreja, ele está vendo imoralidade, ele tem que procurar o líder da igreja. Minha opinião, é procurar o líder da igreja. Se o líder da igreja é a favor das imoralidades, ele tem que sair fora mesmo. Ele tem que sair fora mesmo. Agora, se o líder da igreja não é a favor das imoralidades, então o membro tem que se unir com o líder da igreja para conseguir resolver o problema. É isso. O problema dessas igrejas, Desidério, não é que o membro é catalogado e tal. Não, é que o membro não vai ser ouvido, irmão. Não vai ser ouvido. Quando é que você vai conversar com o Valdemiro Santiago? Me explica aí. Que dia você vai conversar com ele? Que dia? Ele não atende nem os bispos dele, irmão. Nem os bispos dele. Que dia você vai conversar com o Valdemiro Santiago? Que dia você vai conversar com a Ageno Duque? Agora vamos subir mais um pouquinho? Vamos subir? Que dia você vai conversar com o Bispo Macedo? Qual dia? Eles nunca vão te ouvir, pô. Nunca vão te ouvir. Então, na minha concepção, para eu ficar numa igreja onde eu estou vendo libertinagem, onde eu estou vendo um monte de bagunça, e eu sei que o líder não vai me ouvir. Primeiro, que ele não se interessa em me ouvir. Segundo, que para ele eu sou um nada mesmo, eu sou um lixo mesmo. Então é melhor ir para uma igreja onde pelo menos eu posso conversar com o líder e poder dizer para ele o que eu espero de uma igreja. Porque não adianta, não adianta. Você acha que essa minha live aqui vai chegar no Valdemiro? Vai nada, rapaz. Você acha que essa minha live vai chegar no Duque? Vai nada. Você acha que a minha live vai chegar no Macedo? Vai nada. Eles estão muito mais preocupados em olhar o extrato da conta deles quando está entrando todos os dias do que dar ouvido ao que eu estou falando. Sabe por quê? Vão dizer que eu sou perturbado. Aí vão dizer, sabe o quê? Que eu sou perturbado, que eu sou invejoso. Vão dizer o quê? Que eu passei na igreja lá e eu quero roubar a unção deles, eu quero roubar o povo deles, eu quero roubar a igreja deles. E quando na minha cabeça a minha intenção não é nada disso. A minha intenção é só fazer com que as pessoas venham exigir um evangelho de verdade. Agora, se todo o povo dessas igrejas, um exemplo, se todo o povo dessa igreja se unissem e rejeitassem essa anomalia bíblica e religiosa, aí eles seriam obrigados a dar ouvidos. Porém, aí quando eu falo que o povo também é culpado, que o membro não é pobre coitado, não. O membro não é só vítima, não. O membro também é culpado. É claro, em primeiro lugar, os líderes, que são lixo, são falsos profetas, desculpa, tem um bando de vagabundo, querendo ganhar dinheiro às custas do povo. Mas muitos membros também, e a maioria dos membros também prefere a igreja assim. Quando Pilatos colocou Barrabás, repito, eu gosto de usar sempre essa comparação. Sempre. Porque Jesus foi o melhor mestre de todos. O melhor pastor, o melhor bispo, o melhor apóstolo foi Jesus. Não cometeu pecado, não foi injusto com ninguém. Só fez o que era certo. Curou, prosperou, pregou salvação, ajudou o próximo, amou todo mundo. Só fez o que era certo. Pilatos pegou, botou Jesus de um lado e Barrabás do outro. A multidão escolheu quem? A multidão escolheu quem? Escolheu Barrabás. E mandou fazer o que com Jesus? Crucifica. Por quê? Porque as pessoas preferiam a libertinagem. As pessoas preferiam a bagunça. As pessoas preferiam a bagunça. E, infelizmente, o Desidério e os demais amigos aí do Facebook, até os dias de hoje, as pessoas preferem Barrabás do que Jesus. Você pega um evangelho Barrabás, vai ter a multidão para seguir. Você pega um evangelho Barrabás, vai ter uma multidão para seguir. Você pega um evangelho Jesus, vão ter poucos para seguir. Tanto é que o discurso de Jesus teve um dia que foi tão duro, mas tão duro, tanto que os próprios discípulos dele falam, poxa, um discurso tão duro, quem que vai ficar? Até os discípulos foram embora. Até os discípulos foram embora, porque o discurso estava muito duro, estava muito pesado. Mas Jesus também ensinou que estreito é o caminho que conduz à salvação. E a porta larga conduz à perdição. Quem nunca ouviu isso na igreja?
Quem nunca leu isso na igreja? Mas as pessoas continuam ainda o caminho largo, o caminho das facilidades. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Desidério diz, nunca, tanto é que saí de lá. Mas também está escrito, não andeis de congregação em congregação. Só que é lamentável quanto podem ter atacado fogo no trigo e imprudentemente podem estar com o joio. Imprudentemente não, eles sabem. Eles preferem o joio. Desidério, você não está entendendo. Eles não gostam do trigo. Eles preferem o joio. Eles preferem o joio. Para os propósitos que eles têm através da igreja, das igrejas deles, é melhor que tenha joio do que trigo. Porque o trigo não vai se adaptar. O trigo vai ficar por um tempo, depois vai embora. Não vai ficar, não tem como. Não tem como. Agora o joio não. A plantação deles é plantação para o joio. Para o joio. Porque eles só querem lucrar. Lucrar. O lucro deles, é aqui na terra. Para quem quer lucro na terra, é melhor joio. Mas para quem está produzindo para o reino dos céus, aí vai ser melhor o trigo. Para quem está produzindo para o reino da terra, é melhor joio. Para quem está produzindo para o reino dos céus, é melhor o trigo. São 23h30, eu quero terminar minha live por aqui. Se você está entrando e se não deu o like, já deixa o seu like. Por favor, deixa o seu like. Clique em compartilhar. Clica no coraçãozinho também, por favor, para que o Facebook venha expandir o alcance dessa minha live. Quero lembrar você que mora aqui em São Paulo, você aqui de São Paulo, eu vi que tem muita gente de São Paulo assistindo a live, né? Você que mora aqui em São Paulo, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, eu estarei no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1208, pregando a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, fazendo você ter um encontro com Deus, que é a coisa mais importante. Melhor do que milagre, revelação, só louvor, é você aprender de Deus. Nessa quarta-feira, 8 horas da noite. É uma reunião para pessoas sérias, pessoas que não querem Barrabás, mas querem o Evangelho Jesus. Então, essas pessoas, sendo muitas ou poucas, eu estarei nessa quarta-feira, 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, número 1208, no Brás. Avenida Celso Garcia, 1208, no Brás, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, ministrando a palavra de Deus, salvação. E eu tenho certeza que se você estiver presente, Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida, você vai receber um avivamento forte. É um culto de avivamento, de fortalecimento espiritual. Tem muito crente fraco na fé, tem muito crente fraco espiritualmente, porque está faltando isso. Então, nessa quarta-feira, 8 da noite, sai de onde você estiver. Você que mora em Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, Jundiaí, você que mora na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, região central aqui de São Paulo, vem, porque essa quarta-feira a palavra vai ser muito forte e vai ser muito edificante e abençoadora para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não me segue no Instagram, é isso, hein? Eu queria que você fosse lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Você que ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram e me segue. Meu nome lá no Instagram é AP Leonardo Germano, tá? AP Leonardo Germano. Vai lá e começa a me seguir agora no Instagram. Se você também acompanha bastante vídeos pelo YouTube, vai lá no YouTube e se inscreva no meu canal, é gratuito. O nome do meu canal no YouTube é Leonardo Germano. O nome do meu canal no YouTube é Leonardo Germano. Inclusive eu postei um vídeo hoje no YouTube, um vídeo muito bacana também, legal. Vale a pena você ir lá conferir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero Deus me dar a oportunidade de eu sair pelo Brasil fazendo essas palestras de ensinamento. Caso você mora em outro estado, fora de São Paulo, obviamente, né? E você acha que vale a pena a gente ir no seu estado para fazer uma palestra, você pode me chamar no WhatsApp. Vamos tentar organizar, tentar reunir um grupo de pessoas. Pode ser um grupo pequeno de pessoas, mas se a gente conseguir reuni-los e conseguir passar essa visão, eu tenho certeza que é uma pequena semente que nós vamos estar plantando em vários lugares do Brasil e eu sei que vai crescer e vai dar fruto. Não sei se vai dar fruto enquanto eu ainda estiver vivo, porque eu não sei até quando eu vou estar vivo, mas é um legado que eu quero deixar na terra, tá bom? Deus abençoe vocês.
Beijo no coração, fica na paz. Não esquece de compartilhar. Compartilha. O like. Você não deu like ainda? Já dá like aí, vai dar, clica aqui, like. Coração. Vamos ganhar o Brasil. Meu maior desejo é evangelizar o Brasil e levar um evangelho verdadeiro, um evangelho que vai acabar com esse sistema corrupto, esse sistema libertino, esse sistema prostituído, o sistema evangélico do Brasil atualmente. Eu sou apenas uma pequena andorinha. Uma andorinha só não faz verão. Mas o que seria do verão se não houvesse a andorinha? Eu sou apenas uma pequena gota. E o que é uma pequena gota no oceano? Mas o oceano é um acúmulo de várias pequenas gotas. Conto com você. Conto com seu apoio. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Se ainda não me chamou no WhatsApp, vou colocar de novo aí meu WhatsApp para você poder me chamar, tá? 95608-3146. Esse é o número do meu WhatsApp. Já chama agora no WhatsApp, tá, gente? Que Deus abençoe. Deus abençoe, Bispo Thalisson. Deus abençoe, meu irmão. Beijo no coração a todos aí. Fica na paz do Senhor Jesus. Ô, Jonathan, depois quando eu voltar na live de amanhã, eu queria que você entrasse para contar a sua história. Eu tô vendo aí você comentando que já entrou na igreja só preocupado enquanto é arrecadar. É complicado mesmo. É muito complicado. Amada por Deus, a diferença entre o joio e o trigo é que o trigo amadurece e o joio não, exatamente. Queria vocês tudo amanhã, tá? Amanhã eu vou entrar mais cedo. Amanhã é quarta-feira. Amanhã eu vou entrar mais cedo, vou tentar entrar na live lá da igreja, tá? Vou tentar fazer a live lá da igreja amanhã, tá bom? Fica ligado aí amanhã, porque 21h30 amanhã eu vou entrar aqui no Facebook. Deus abençoe, beijo no coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.